Olá, pessoal! Estamos iniciando o encontro dialógico, um espaço de compartilhamento de conhecimentos, experiências, debate e sínteses de ideias. E o tema inaugural do nosso encontro é Igreja, Negritude e Racismo, um tema bem sensível e que está novamente em voga devido aos episódios aí de repercussão internacional. E para isso, eu convidei dois amigos, dois queridos pastores, para ajudar a gente a compreender, ler e interpretar a história, o presente a partir do passado, e as perspectivas de futuro, superação. Estou aqui com o querido, vou começar por ordem alfabética, o critério mais impessoal, que a gente identificou aqui na nossa conversa prévia. Com o paulistano da Gema, que é graduado em Sistema de Informações e MBA em Projetos. Pastor da Igreja Batista Independente em Vila Ema, Kleber Toledo. Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Júlio, Clay. Que bom estar aqui com vocês. É uma honra, um prazer muito grande participar de um tema, de um programa, eu acredito que tão relevante para nós nos dias de hoje, e falar sobre algo que tem tudo a ver conosco, pela nossa pretitude, posso assim dizer, e poder compartilhar desse tempo com vocês aqui. Para mim é uma honra, um prazer muito grande. E como tem sido esse período de quarentena? Como foi a adaptação? Rapaz, olha, uma bênção, porque eu e minha esposa, nós trabalhamos em casa esses últimos 3 meses. Eu já muito mais acostumado a ficar em casa, trabalho home office já há algum tempo. E então, as questões aqui, os afazeres domésticos, então, tem sido dominado por mim já há algum tempo. Então, para mim, não mudou muita coisa. O ruim é que você está confinado. Você não tem a liberdade de ir e vir. Então, ficou muito complicado nesse quesito aí, mas o Senhor tem cuidado de nós, então eu só tenho a agradecer, graças a Deus por tudo isso que estamos vivendo. E um grande aprendizado para nós aqui. Nós desenvolvemos muitas questões aí que precisávamos rever, e eu acredito que esse tempo de confinamento, de reclusão social, para nós foi muito importante também, para nós nos conhecermos um pouco mais. Ótimo! Bem-vindo, Kleber! Cleidinaldo Passos, meu amigo baiano de Jequié. De Jequié. Já nos conhecemos, pelas minhas contas, há 6 anos, de caminhada. Exatamente. De amizade. Confio na sua memória. 2014, Nos conhecemos no lançamento do meu primeiro livro, Igreja, Vocação para Desobediência. Sim. Quando tive a oportunidade de conhecê-los, e os 6 anos de caminhada junto no Animaniacs, Anima e Ânimos. O Clay, além de pastor da comunidade Amigos de Fé, o Café, ele também é psicanalista e filósofo, graduado aí na Universidade de São Paulo e agora também completando na formação em psicologia. Bem-vindo, Clay! Obrigado, meu amigo. É sempre uma alegria gastar um bom tempo de qualidade com você e hoje também com o querido aí pastor Kleber, que eu estou tendo a alegria de conhecer. É um tema muito relevante, muito importante para o nosso tempo e sobre o qual a igreja e a realidade religiosa tem que pensar sobre, discutir sobre e se mobilizar a fim de minimizar as dores, as desigualdades e trazer espiritualidade saudável, luz sobre uma questão tão importante e tão destruidora para a nossa geração, que é o racismo. E que bom que a gente está aqui juntos e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso aí. E como tem sido esse período de excepcionalidade? Como tem sido sua quarentena? Então, tudo virou agora online, as plataformas remotas têm nos ajudado bastante, as programações do Café 100% estão funcionando de forma
à distância, quer dizer, transmissões de celebração aos domingos via Facebook e Instagram, aos domingos à tarde às 5 horas e às terças às 8 da noite, tempo de conversa, oração através do Skype. Mas tem sido um tempo muito legal. A frequência aumentou porque as pessoas não precisam sair de casa e pegar condução. A igreja está cheia à distância, o pastor Kleber, tá? Tem muita gente frequentando. Muito bom. E os Isso é atendimentos importante. também com os pacientes 100% online. Atualmente eu estou aqui com a minha esposa Denise e a miúda em Brasília, Taguatinga Norte, cidade aqui satélite de Brasília. Estamos passando um tempo aqui com os pais dela, com os meus sogros. Apresenta pra gente a miúda. A miúda ela está fora daqui do quarto onde eu estou, porque caso ela ficasse aqui, ela tem momentos de participação assim, inesperada, né? Então, eu deixei ela fora. Tá certo. Primeira questão que eu gostaria de formular para vocês, né, o que é ser negro? Como é a história de vocês como negro? Começar aqui por ordem alfabética com Kleber Toledo. Olha só, eu desde que me conheço por gente, desde de pequeno já, tenho um pai preto, né? Foi preto porque já faleceu. Tenho uma mãe preta também, então sou de família oriunda totalmente da negritude. E desde os primeiros passos eu já fui ensinado que em tudo teria que me dedicar um pouco mais em relação a essa questão do racismo, né? Que já vem dentro da estrutura. Eu acredito que a gente vai discorrer um pouco dessas questões de racismo estrutural, mas desde sempre foi um desafio sempre estar à frente no meu tempo, né? Então eu sou aqui da periferia de São Paulo, aqui da Zona Leste, no bairro da Vila Ema, sou oriundo da Vila Ema. É um bairro de classe média baixa, né? Eu tive uma infância assim muito bacana, não tenho que reclamar da minha infância. Meu pai foi um preto que em 1974 comprou uma casa própria, em 1977 comprou um carro zero, um Fusca zero, né? Quem não teve o seu Fusca da nossa geração não sabe o que é carro. Então meu pai comprou um carro zero em 1977. Meu pai foi um empresário na década de 1980. Então, meu pai, no início da sua trajetória, foi um visionário e depois se deixou levar, eu acredito que pelo ego, né? Ele trabalhava com máquinas de escrever, aquelas máquinas de datilografia, e no final dos anos 80, início dos anos 90, veio a onda, né, da tecnologia com os computadores e ele não se inovou e acabou perdendo espaço. Mas, assim, a minha infância eu fui muito bem criado aqui dentro de casa, tive uma boa educação também fora de casa, estudei em colégio público e na minha época o colégio público era muito, muito bom estudo, muito competente. E eu Qual tive a colégio público oportunidade você de estudou? Eu estudei aqui na Vila Ema, estudei aqui no Presidente Prudente de Moraes, uma escola municipal. É um estudo excelente, com pessoas excelentes. E já no primário, eu tive a oportunidade de, como preto, né, aprender a jogar bola. Estava no DNA, então joguei por 5 anos aqui na Associação Portuguesa de Desportos, dos 12 até os 17. Fiz o meu grupo de samba aos 14 anos, então era evidência, né? Estava sempre na crista da onda. Então, jogador de bola, pagodeiro, aquela coisa toda. Então, a gente não sentia muito essa questão do racismo, porque, Clay, eu acho que, não sei se na sua época, mas na minha juventude, na minha adolescência, eu não entendia aquela questão do suco de piche, do jabuticaba, né? Para nós era tudo bagunça, era todo mundo um tirando uma onda da cara do outro, né? Aquela questão do macaco, aquela questão. Então eu vim entender isso um pouco mais para frente e entender um pouquinho mais do que era racismo estrutural já lá nos 18, nos 20 anos, né? Então
assim, a partir daí a minha vida mudou bastante. Eu fui um usuário de drogas durante 13 anos, comecei usando cocaína aos 13 e com 25 anos o Senhor Jesus me aceitou, eu tive um encontro com Cristo e desde então eu estou servindo ao Senhor aí já faz um bom tempo. Só aí. Cleidinaldo Passos, fala um pouco pra gente da sua história de ser negro. Eu estava ouvindo aqui o pastor Kleber e pensando, tem uma música muito interessante do Chico César, que ele diz que deve ser muito interessante ser negro na África, né? E eu sempre me identifiquei muito com essa música dele, porque eu imagino que o que ele queria e deseja transmitir com essa letra é de que você ser negro num lugar em que há muitos negros é muito legal, porque você não fica como aquele ou diferente, ou bizarro, ou estranho, enfim. Eu descobri o ser negro, o ser preto, numa fase já tardia da vida, porque eu nasci em Jequié, no interior da Bahia. Eu costumo brincar que lá a gente curte 40 graus Celsius na sombra, então lá é muito quente, tem muito sol. A gente vem de uma tradição a partir das influências de Salvador, da capital do estado, que é a cidade, me parece que com o maior número de negros autodeclarados aqui do Brasil. Não sei se isso mudou, até 2 anos atrás era isso. Ainda é. E ainda é, né? Então, assim, tem muitos negros em Jequié. Nós somos em muitos negros. Eu praticamente não me recordo, posso dizer, de brincadeiras desse tipo, negro, chocolate, jabuticaba, porque éramos a maioria. Acho que dos colégios que eu estudei durante o ensino formal, chutando aí pelo menos 90% de negros. Eu me recordo que estudando lá no 8º ano, considerado em São Paulo, mas que era 9º ano em São Paulo e eu acho que 8ª série no ensino fundamental do estado da Bahia. A gente recebeu uma colega que era de São Paulo, né? E foi morar lá em Jequié e ela tinha uma pele muito clara, então a diferente era ela, porque assim, a gente não estava acostumado a ver alguém de pele tão clara. Uhum. Então, inclusive, ela acabava sofrendo algumas situações, o pessoal chamava ela de sem cor, enfim, um monte de questões lá. Então, nessa fase lá em Jequié, eu não senti tanto isso. Aos 19 anos, eu vim para o seminário interno, Missão Antioquia, no interior de São Paulo, em Araçariguama, seminário interdenominacional e internacional, e eu passei ali a ter contato com alunos de outros países, da Inglaterra, outros países da Europa, alunos americanos, e aí isso me aproximou um pouco dessa questão das diferenças. Eu tinha também, como tenho amigos feitos e estabelecida amizade lá na Missão Antioquia até hoje, de Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e do Senegal, estudávamos juntos, e em termos práticos, a partir das visitas às igrejas do interior de São Paulo, eu fui percebendo, sim, que havia algum tipo de diferença no tratamento, da qualificação, na própria organização das palestras, as posições e ordens que éramos colocados pelo fato provavelmente da pele ser mais escura, a ênfase que era dada sobre o nome de preletores de pele clara. E aqui em São Paulo, especificamente, quando eu me mudei para Osasco, morei 7 anos em Osasco, depois em São Paulo, capital. Já em Osasco, eu tive uma situação muito constrangedora quando eu fui com um amigo meu, também negro, seminarista, na 25, e no Brás também. A gente foi comprar blusão de frio, eu baiano, morrendo de frio na cidade de São Paulo, e a gente foi comprar blusão, e quando a gente voltou para Osasco, descemos ali daquela estação de trem de Osasco, pegamos um ônibus para Vila dos Remédios, e quando chegamos lá, a gente feliz, o meu amigo e eu, com aquelas sacolas com blusão, agora a gente está protegido do frio e tudo mais, 2 carros de polícia, com policiais altamente armados, nos pararam ali na rua, aquela cena de filme, desceram armados,
empurraram a gente assim para um muro ali da Vila dos Remédios, rasgaram as nossas sacolas para ver se o que a gente tinha na sacola era roubado ou não. E isso com arma em punho na nossa cabeça, e a gente não podia falar nada. Talvez essa foi a experiência inicial mais forte que eu vivi na condição de negro, e eu, menino de interior, e que tinha também vivido 3 anos no interior de São Paulo, até eu processar o que tinha acontecido, eu acho que eu fui processar isso anos depois. Quer dizer, por que 2 negros, por volta das 18 horas, voltando para casa, com sacolas nas mãos, felizes, porque nós não poderíamos ter estado nessas lojas na condição de clientes, porque a nossa condição seria de suspeitos de termos roubado aquelas roupas. E a partir daí muita coisa aconteceu. 17 anos que eu estou fora da Bahia, que eu estou aqui no estado de São Paulo, e um sem número de vezes eu fui confundido com repositor nos supermercados. Eu tenho um hábito, eu sou muito sistemático, então quando eu vou fazer a compra de mês para casa no mercado, eu fico observando a validade dos produtos. E ao observar a validade dos produtos, você acaba demorando mais de fazer sua compra. Aí, em vários momentos, alguém, e sempre foi, eu insisto com isso, de pele clara, me chama e pergunta onde está tal produto. Eu vou e respondo que eu não sei, e pergunto para a pessoa por que eu teria que saber. Ela diz, você não é repositor? Eu falei, não, eu sou cliente. E uma situação mais recente, para não me alongar, há 20 dias atrás, eu fui numa farmácia de manipulação pertinho de casa, onde a minha esposa e eu moramos, ali perto do metrô Vila Mariana, e eu tinha encomendado um produto manipulado, e quando eu fui retirá-lo, parei o meu carro no estacionamento da farmácia e entrei. Quando eu estava saindo, uma senhora também, por volta dos seus 65 anos, branca, pele super clara, foi e disse para mim assim, quando você voltar, você busca os meus remédios. E eu estava saindo da farmácia com a medicação que eu fui retirar. A minha mulher olhou para mim, ela estava no outro carro, eu olhei para a senhora e falei, não entendi, mas eu estava entendendo. Só que eu faço isso para confrontar e para levar a pessoa a ponderar um pouquinho do porquê que ela vai agindo sem saber quem é e o porquê que inconscientemente ou estruturalmente ela vai entendendo de que a imagem de um negro saindo de uma farmácia de manipulação de um bairro classe média alta, necessariamente esse negro é funcionário da farmácia. E aí eu disse para ela, não, eu não vou voltar. Ela, não, mas só avisa que eu cheguei para eles mandarem meus remédios. Eu falei, senhora, eu sou cliente. Aí ela ficou super envergonhada, que é o que acontece a maioria das vezes, pediu perdão várias vezes, e eu fui para o meu carro e saí com a minha esposa. E, curiosamente, naquele momento eu fiz esse comentário para minha mulher, o meu carro, em termos de valor, provavelmente vale 3 vezes mais do que o dela. Mas a minha cor fez com que ela pensasse que eu era funcionário da farmácia. Qual o problema em ser funcionário da farmácia ou do mercado? Absolutamente nenhum. Porém, a questão que se coloca é por que alguém de pele clara, porque é uma outra discussão quantos brancos a gente tem no Brasil, só se forem autodeclarados, porque raramente eu conheço um branco no Brasil, mas enfim. Então, assim, o porquê que eu tenho que ser sempre confundido com um funcionário da limpeza, um funcionário do supermercado, um funcionário de uma farmácia, como que isso funciona, né? Por que esse absurdo acontece? E isso marca muito para nós negros, porque é como se o tempo inteiro, como o pastor Kleber colocou, quer dizer, uma criança negra ela tem que se esforçar mais para ela se destacar mais. Por quê? No inconsciente ou numa coletividade interna da nossa população brasileira, o negro ele precisa percorrer mais, ser mais rápido e ser mais eficiente porque ele já é negro. Então, do ponto de partida, ele já está perdendo. Gostaria agora de ouvir, valeu, obrigado aí, Clay, pelas contribuições, né, pelos exemplos, né, que certamente muitos negros que vierem a assistir esse nosso programa vão se identificar, né? E mesmo não negros, né, também vão reconhecer, né, essa realidade. Gostaria de ouvir agora de vocês
um pouco do percurso religioso, do encontro com a fé cristã, e se isso afetou ou não afetou em nada, né, a autorrepresentação de vocês como negro, né, e a maneira, né, de ser percebido, a maneira das pessoas lidarem com vocês nesses espaços. Pastor Kleber Toledo. Bom, eu me converti em 2003 como brasileiro, né, de uma família católica. Em 2003 eu tive lá um encontro com Cristo, como eu falei para vocês aqui, depois de uma juventude muito conturbada, me envolvendo com drogas, me envolvendo com a criminalidade aqui em São Paulo. Eu tive a oportunidade de ter minha mãe, que se converteu há uns 5 anos antes, mais ou menos em 98. E a partir de então ela começou a orar, né, para que Deus pudesse me encontrar. E graças ao Senhor, em 2003 eu tive um encontro com Cristo, e a partir de então nós começamos a desenvolver aí um ministério já desde então, né? Mas eu não conhecia muito o que era a questão do racismo dentro da igreja. O Marco Davi escreveu um livro muito bacana, que é A Religião Mais Negra do Brasil, né? Um abraço, Marco Davi, muito, conhecido nosso aí. Ele fala muito da Assembleia de Deus. Então, o meu início de cristandade foi na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. E eu não, na realidade, eu não via muitos negros, né, aqui na Assembleia de Deus em São Paulo, pelo menos a igreja onde eu congreguei aqui na Vila Ema. Então, tínhamos eu e minha mãe e mais uns 2 ou 3 irmãos, no montante de 100, 120 pessoas que faziam parte da membresia da nossa igreja. Mas dentro da minha comunidade, na Assembleia de Deus, eu nunca senti assim na pele em relação à questão do racismo. O Clay falou algo interessante, né, da questão da busca do negro na sua colocação, da sua agilidade, da sua rapidez, né? E isso é o que a gente chama de racismo estrutural, e isso está implicitamente inserido em todos os contextos da sociedade, em todos. Se nós falássemos que na igreja não existe, nós estaríamos mentindo, pois existe também. Então, eu cheguei num patamar aqui na denominação onde congreguei durante 12 anos, de líder regional de uma das regionais aqui da Regional Leste, onde fazia parte de uma diretoria que cuidavam de 5 mil jovens. E aí, então, eu comecei a entender um pouco, né? Que as pessoas falam, mas como ele chegou? Né? Como conseguiu chegar numa posição dessa? Porque a grande maioria dos líderes da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, eu falo abertamente isso, e eu sei que vai para as redes sociais, mas eu não tenho problema com isso. A grande maioria deles são grandes empresários, né? São grandes pessoas inseridas aí no mundo financeiro. E quando as pessoas veem uma pessoa de menos classe social ou classe social mais baixa chegando num patamar mais elevado dentro da instituição, eles não entendem muito bem. E aí eu comecei a sofrer muito em relação a essa questão da vista, né? As pessoas achavam que eu, sendo um negro, não ocupando um cargo de destaque dentro da ordem mercadológica da nossa sociedade, né, profissional, eu já tinha lá começado as minhas graduações, e graças a Deus por isso também, mas as pessoas não entendiam muito bem essa realidade. Até quando eu fui para a Igreja Batista Independente, que é uma missão sueca que chegou aqui no Brasil em 1910, e eu fiz parte da Igreja Batista Independente lá de Vila Carrão, onde meu pastor lá também é preto. Então, nós somos pastores, servimos a Deus como pastores, dentro de uma denominação sueca. E nós todos sabemos que a Suécia também foi um país racista, né?
nos anos atrás, nos séculos atrás, mas hoje, sendo pastores dentro de uma igreja sueca, eu acredito que é o início de uma nova tradução social em relação a essa questão de cor de pele. Nós brincávamos agora na nossa conversa na questão do colorismo, da pigmentocracia, e algo que eu enxerguei também depois, muito depois, quando eu entendi um pouco mais sobre o racismo. E vocês aqui, ó, em cima aqui do meu ombro direito, não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas eu estou num quadro ali, uma foto com a minha esposa. Minha esposa é quase transparente também, é uma branca de olhos verdes, de olhos claros, né? E quando nós começamos a nos relacionar já na igreja, como estamos falando do âmbito igreja, do âmbito cristão, já na igreja, nós éramos um casal de alienígenas. Em todos os lugares que chegávamos, tanto em outras igrejas quanto em restaurantes, em passeios, fazendo lazer, nós éramos um casal de alienígena. No entanto, é que o avô da minha esposa, quando eu fui conhecê-los, o avô e a avó, por parte de pai, o avô dela, depois que eu saí da casa dela, perguntou, né, para a minha sogra se não existiam mais homens no mundo, né, para a neta dele estar se relacionando com um preto como eu. E ele disse que, infelizmente, quem introduziu essa questão social, olha só onde vai, foi a Xuxa, né? Quando a Xuxa começou a se relacionar com Pelé e havia aquela brincadeira na televisão, né? Ele, infelizmente, falou para minha sogra que quem tinha introduzido, quem tinha inserido esse contexto foi a Xuxa, né? Maldita era a Xuxa que tinha inserido esse contexto de que pretos e brancos poderiam se relacionar. Então, assim, mas eu, graças a Deus, tive um encontro com Cristo e o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha trajetória, as minhas concepções. Eu sou um cara muito resolvido em relação a essa questão de racismo, em relação de conflitos, né? Então, eu dou graças a Deus por tudo que o Cristo, através do poder do Espírito, fez na minha mente e fez no meu coração também. Antes de passar para o Clay responder, gostaria que você me respondesse rapidinho. Você sentiu assim, notórias diferenças nessa migração de denominação da Assembleia de Deus para a Igreja Batista Independente? Porque quando você falou que na sua experiência pessoal, a igreja que você frequentou, negro era uma exceção. Embora assim, no pentecostalismo a presença negra seja numerosa, né? Bem expressiva. Você até citou o livro do querido Marco Davi. Porém, na igreja que você está, que tem uma matriz assim sueca, né, e que num primeiro momento a impressão é que ser negro assim é muito raro, ainda mais na liderança, né? Você é pastor, né, e foi membro de uma igreja que tinha um outro pastor negro. Você notou grandes assim diferenças de cultura? E desculpa, antes do pastor Kleber responder, porque dentro do que o Júlio colocou, eu estava pensando em uma outra questão. Há um tempo atrás eu estava ouvindo o pastor Ricardo Gondim, da igreja Bethesda, aí no Jardim Marajoara, em São Paulo, e ele contava que quando ele era bem jovenzinho, recém-casado lá com a Jerusa, ele atuou como missionário da Assembleia de Deus em vários estados lá dos Estados Unidos. E, historicamente, né, desde o início lá do pentecostalismo, você teve ali uma divisão entre a Igreja de Deus e aí surge também esse movimento da Assembleia de Deus. E ele dizia que na juventude dele, curiosamente, as Assembleias de Deus no Brasil tinham uma presença marcante de negros, enquanto as Assembleias de Deus dos Estados Unidos tinham uma presença marcante de brancos. Inclusive, quando ele foi lá fazer um trabalho missionário, ele disse que foi visitar um dos membros da igreja junto com um pastor local no sul dos Estados Unidos, e quando ele chegou lá para visitar, o pastor local perguntou para o membro: ok, você está aqui, está doente, a gente veio orar por você, mas antes de estar doente, você já estava muito ausente da igreja. O que está acontecendo? E aí o cara ali na cama, doente e tal, falou: pastor, eu deixei de frequentar porque vocês estão aceitando negros. E negros não têm alma. Então, assim,
como que a gente vai receber pessoas que não têm alma na igreja? E aí o Ricardo Gondim disse que ficou assustado, o pastor local pediu 1000 desculpas para ele, desculpa, pastor, porque ele é muito intolerante, mas ele dizia que isso era muito comum lá, enquanto que aqui, no Brasil, o movimento era muito contrário, porque as Assembleias de Deus elas se expandiram bastante, especialmente nos espaços marginalizados, onde até hoje tem pouca presença das igrejas históricas, mas uma presença majoritária das Assembleias de Deus, tanto o Ministério do Belém quanto Madureira, na sequência, e tem um público muito grande em termos de porcentagem de negros, né? Então, e aí eu acho que quando o Júlio te faz essa pergunta, eu também pensei nisso, né? Como foi o teu processo de migração de uma igreja fortemente negra no Brasil, até como você citou o livro lá do colega, para uma igreja de origem sueca, né? Tá. Olha só, eu falando aqui parece que eu estou fora de órbita, né? Mas assim, aqui na congregação onde eu me converti, e eu volto a dizer que aqui na Vila Ema, nós, desde 2013, que foi quando eu me converti lá, nós tivemos assim uma membresia de mais ou menos, variava assim entre 100 a 120 pessoas, mais ou menos. Se eu falar para vocês, e depois a gente vai sentar para conversar, eu acredito que eu gosto muito, eu tenho um programa aqui na nossa página agora, depois da pandemia, que é Café com Bate-Papo, né? O pessoal da minha igreja até fala, né? Eu sou o pastor do café, então tudo a gente resolve no café, faz tudo no café. E assim... o café é bom mesmo. Não porque é preto, mas é bom. E assim, a gente tá conversando e tal, e eu falei com um amigo que é lá do Sertão de Alagoas, o Marcelo, um grande amigo, muito branco, e ele chegou também na igreja em 2003 e a gente brincava, né? Ele me chamava de amarelo e eu chamava ele de crioulo. E para vocês terem ideia, eu não me lembro de termos mais de 6 ou 7 negros dentro da Igreja Assembleia de Deus, na congregação onde eu, né, atuava como membro e comecei a desenvolver o meu ministério lá, depois como ministro. E o mais engraçado, o mais inusitado é que quando eu migrei para a Igreja Batista Independente lá em Vila Carrão, nós tínhamos lá, quando eu cheguei, tínhamos um presbitério de 7 pastores. Dos 7 pastores, 4, nós éramos em 4 pretos, 4 negros, né? Uma membresia, mais ou menos lá de 100 a 150 pessoas, que nós tínhamos lá quase uns 50 negros na membresia. Então, você olha a disparidade da ideia que a gente está falando em relação à igreja, né? Então, quando eu e minha esposa nós migramos para a Igreja Batista, foi algo que nos surpreendeu muito. Lá também sofreu racismo estrutural, como na Assembleia de Deus também. A esposa do pastor que já era falecido lá, um pastor sueco, o pastor Gunnar, né? A esposa dele é uma mulher branca também, brasileira, mas ela, assim, eu não sei o Clay, né? Mas o preto, ele enxerga o racismo no olhar, no gesto, né? Em algumas questões muito sutis. E você acaba percebendo que as pessoas te olhavam de uma outra forma até te conhecerem. E até uma coisa que nós estávamos discutindo, né, Júlio, conversando, é que quando você coloca a entonação de uma formação, como o Clay aí é muito bem formado, né, academicamente, e eu estou finalizando agora o meu bacharelando em teologia, mas sou graduado em sistema de formação, MBA em gestão de projetos. Então, quando você começa a falar com as pessoas e a forma de falar, a forma de se expressar, o tom de voz, né, todas essas coisas, então as pessoas começam a te ver de outra forma, né? Mas assim, na Igreja Batista Independente lá na Vila Carrão, nós tivemos uma recepção muito bacana. O racismo estrutural é uma realidade, então não tem como você
desvincular isso da nossa sociedade. Então, sofri lá também, mas nós fomos recebidos de braços abertos. Eu me surpreendi muito em relação à questão na congregação onde eu atuei e na denominação como um todo, que é uma denominação internacional, né? Aqui no Brasil é uma denominação batista muito conceituada, mas eu me senti muito à vontade lá. Tenho uma proximidade com o presidente da nossa ordem, que é o pastor Marcos Elias, foi meu professor no seminário, é meu professor no seminário, é um homem sulista, mas também com raízes pretas. Então, assim, eu me sinto muito à vontade na denominação de congrego. Clay, fala um pouquinho para a gente do seu percurso religioso e do seu encontro com a fé cristã. Isso. Eu costumo dizer que meu encontro com a fé cristã protestante, cooperou para a minha espiritualidade, para que eu me encontrasse com Jesus, eu pudesse ter a experiência maravilhosa de nascer de novo, ser transformado pelo poder do Evangelho, e também expandir o meu jeito de ser e de existir no mundo. Por que eu digo isso? 1º de dezembro de 1999, era uma terça-feira à noite, quando eu formalizei o meu encontro com Jesus na igreja neopentecostal, lá no centro da cidade de Jequié, no interior da Bahia. Antes Igreja disso, que é? Era a Igreja Cristã Evangélica Renovada. Era muito forte em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Enfim, uma igreja que cresceu muito, mas depois houve uma sequência de rachas, mudou, nem existe mais esse nome lá na Bahia, nem em Praia Grande. Hoje é uma outra igreja com a qual eu não tenho mais vínculo há muitos anos. Mas quando eu me converti e fiz essa decisão formal por Jesus nessa igreja, eu morava na periferia, essa igreja ficava no centro. Isso já me ajudou no deslocamento social, porque era uma igreja pequena, não mais que 100 membros, 110, porém muito diversa. Então, ali você tinha engenheiros, médicos, lojistas, domésticas, camelôs. Era uma igreja muito misturada. E aquela coisa de interior e a experiência da fé cristã, do reino de Deus, sem acepção de pessoas, todo mundo abraça todo mundo naquela experiência do evangelho, que é muito transformador. Ao mesmo tempo, isso me desafiou bastante, porque foi ficando aos poucos muito claro para mim o acesso ao conhecimento que outros membros tinham, que vinham de famílias ricas, que vinham de famílias, eu diria que nessa igreja não tão claras em termos de cor de pele, mas de poder aquisitivo maior. E foi ali que eu fui me desafiando, porque 2 anos depois, aos 17 anos, o casal de pastores foi me incluindo em muitas atividades, promover um curso de formação teológico básico ali, de homilética e tudo mais, me incluíram nesse curso e eu passei a proclamar a palavra ali em praças, em espaços de cultos domésticos, na própria igreja, e aquilo me desafiou bastante, porque depois que eu descia do púlpito, eles me faziam críticas, né? Os pastores no sentido de, Clay, você pode melhorar nisso, naquilo. Então, eu posso dizer que eu tive uma boa formação de base ali. E por conta dessa minha expressão forte ministerial desde cedo, razoavelmente eu era muito bem aceito em todos os espaços. Então, eu transitava entre o culto na casa da doméstica e entre o culto na casa da advogada ou do médico. E falava em todos esses espaços. Então, naquele primeiro momento, nessa minha primeira experiência comunitária evangélica, acho que a expansão da minha vocação e a clareza disso, daqueles que se serviam desses dons espirituais que a gente vai recebendo ou que recebeu ao longo da vida no Evangelho, fez com que isso ficasse um pouco mais disfarçado. Eu percebia acontecendo com alguns outros, mas comigo acho que menos. E também eu era muito jovem, né, entre 15 e 18 anos, e pouco acesso também a discussões de desigualdade social. Então, para mim, aquilo era muito naturalizado. Apesar de que já existia um incômodo muito grande quando eu assumi
a função de líder dos jovens, junto com um amigo, e eu percebia claramente que pós-celebração do sábado à noite, que é a celebração dos jovens, a galera que tinha mais grana queria ir para a churrascaria e a galera que não tinha grana nenhuma queria ir para a praça e ficar batendo um papo, porque não tinha como gastar dinheiro. E aquilo me constrangia muito, porque eu tentava unir os dois grupos, mas era muito desafiador. Vez ou outra eu tinha que ficar um pouco com o grupo e no meio da noite transitar para o outro grupo para, como líder ali, atender as duas demandas e tal. Quando eu vim para São Paulo, no seminário teológico, isso me ajudou muito a expandir a mente. Eu sempre digo que um seminário interdenominacional é maravilhoso, porque eu tinha professores doutores oriundos de várias denominações e de várias maneiras de pensar, e isso ampliou muito a minha forma de ver o mundo, e também tinha essa questão de pessoas de vários lugares diferentes, de várias cores diferentes, raças, hábitos, culturas, então isso me ajudou muito. O meu choque maior, e aí já como pastor negro, foi quando, há uns 4 anos atrás, eu comecei a celebrar casamentos. E aí, inclusive, tive a alegria de, junto com o amigo Carlos Bregantin, celebrar o casamento do nosso amigo Júlio César Silveira da Silva. Uma honra! Maria Emanuele. Casamento muito bonito, ele super elegante, parecendo Arnaldo Antunes, com aquele terno azul caneta. E eu tive algumas experiências de honrado em receber convites de casais de amigos para celebrar casamentos no interior de São Paulo, mas algumas cenas bastante desafiadoras para mim e minha mulher, que somos 2 negros. E lembro de um dos casamentos que a gente foi celebrar numa cidade do interior de São Paulo. Não vou citar a cidade para não ficar claro qual foi o casamento, mas um casamento de uma família de uma condição social muito boa, uma festa maravilhosa, mas tinha um empecilho. Eu fiquei hospedado numa casa e tinha um pastor branco do Rio Grande do Sul que ele tinha celebrado todos os casamentos das gerações, 2 últimas daquela família. E aí, de repente, essa filha da família foi se casar e disse que não queria que ele celebrasse, queria que eu celebrasse, um pastor jovem, negro e nordestino. Esse pastor, ele ficou, com perdão da expressão, puto da vida. E aí, quando eu fui celebrar esse casamento, ele estava sem carro, então eu e minha esposa tivemos que dar carona para ele e para a esposa dele para o casamento. No meio do percurso, ele já começou a entrar com essa conversa de miscigenação e dizendo que ele, apesar de ser branco e do Rio Grande do Sul, que ele não é preconceituoso, porque a namorada, ou a neta dele, começou a namorar um negro e eles nem reclamaram. Foi o que ele me disse no carro a caminho do casamento. A esposa dele perguntou se ele queria água e ele falou assim, não, quem precisa de água é a pessoa que vai celebrar o casamento, não eu. Então ele ficou super revoltado porque ele tinha celebrado o casamento de toda a família, aquele casamento seria celebrado por mim. E aí, durante as nossas conversas, ele foi o tempo inteiro querendo trazer o tema da questão das diferenças raciais para ele e da escravidão e tudo mais. Então, foi o cúmulo do absurdo, mas como eu, no geral, costumo discutir sobre o tema quando alguém traz e costumo confrontar a pessoa dentro daquilo que eu vejo, percebo e acredito, porque eu não acredito que negro tenha que se submeter, eu não acredito que os negros tenham que se calar diante desse racismo como normalidade ou dessa prática de naturalização das desigualdades sociais. Eu acho que a gente tem que combater o tempo inteiro. Essa é uma luta nossa, deveria ser de todas, mas especialmente de nós negros, que somos os que sofremos diretamente essa questão, esse preconceito e essa violência, vez ou outra até psicológica e social. E outra ocasião também eu fui fazer um outro casamento com a família descendente de alemães e foi uma situação muito constrangedora, também numa cidade grande e rica do interior de São Paulo. O tempo inteiro o patriarca da família conversava comigo e dizia, pastor, eu acho muito bonita a miscigenação. Antes, na minha época, não podia se misturar. O meu pai tinha escravo, ele dizia para mim, aquele senhor de mais de 90 anos. Meu pai tinha escravo. Ele me mostrou uma árvore e falou, tá vendo essa árvore? Ele mencionou o nome da fruta e ele disse, essa fruta não come, mas a gente tira as sementes
a capa da fruta, né, o casco, era usado como copo para os escravos, porque eles não podiam usar os copos da família. Então, fui também fazer esse casamento e tive que passar pelo constrangimento de ter que ouvir o tempo inteiro de um neto de alemão de que ele é moderno, avançado, mas, na verdade, o tempo inteiro o que ele falava no discurso dele era de uma naturalização e de um racismo como normalidade. Então, o que ele dizia é como se eles, brancos e alemães, tivessem sido misericordiosos e tivessem aberto espaço para nós negros. E aí, geralmente, pós-celebração, eu recebo elogios e eu percebo que nos elogios, e aí eu não sei o quanto o pastor Kleber percebe isso, ou concorda ou não, mas às vezes até eu tento me policiar, porque eu fico pensando, calma, Clay, será que realmente foi uma atitude racista da pessoa? Ou eu já estou tão enviesado por ter sofrido tantas situações de racismo, de preconceito, de tentativa de desqualificação e tudo mais, que eu já enxergo e já percebo através desse olhar racista. E aí eu tento me policiar, o meu amigo Júlio e Kleber, de pensar assim, não, deve ser, eu acho que ele perguntaria e comentaria o mesmo tema se fosse uma outra pessoa, mas eu percebo que não. Porque aí quando eu passo horas com a pessoa, quando o outro se aproxima, o tema muda. Então só volta o tema da raça quando eu estou presente, quando eu estou na conversa, especialmente com essas famílias ricas do interior de São Paulo. No último deles, eu até falei com a minha mulher, eu falei, olha, a não ser que Jesus mandasse 3 anjos em 3 dias diferentes e no quarto momento eu tivesse experiência assim, teofânica. Só depois disso eu iria pastorear uma cidade do interior de São Paulo com majoritariamente brancos, porque tem que ter muito estômago para você ouvir absurdos o tempo inteiro. E eu sou pastor, sou negro, sou humano, tenho meus limites, inclusive os meus limites psicológicos e de paciência para suportar ouvir tantos absurdos, especialmente dentro de uma igreja evangélica. Vou introduzir uma questão que indiretamente vocês assim provocaram, né, a partir da experiência de vocês. Eu cresci também no meio protestante, né, de matriz, né, do sul dos Estados Unidos, né, com fortes traços, né, racistas, né? E vocês falaram de naturalização, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente entende que é normal porque a gente toma como naturalizado. Então, o pastor Kleber, né, falou do casamento, né, vamos dizer assim, interracial, né? E também vocês falaram da condição, né? Pelo que eu conheço de vocês cresceram em famílias assim com condição assim socioeconômica acima da média da grande maioria dos brasileiros, muito mais dos negros, né? Então, eu gostaria de saber se, né, eu vou pedir para vocês serem concisos, porque o tempo é um bem escasso, né? Nós vamos precisar encerrar, né, dentro de instantes. Se a pigmentação da pele, e aí eu vou compartilhar uma experiência que eu já que eu vi, né, de muitas pessoas, né, inclusive até de igreja, tentando consolar uma família que estava cismada porque a filha estava namorando um negro, né? E o consolo é assim, mas até que ele não é tão negro, né? Até que ele é branquinho, né? Então, você vai saber se a pigmentação da pele, né, aumenta o preconceito e se vocês, né, em alguns espaços, vocês sentem que são aceitos, tolerados, por vocês terem uma condição econômica satisfatória. Pastor Kleber. Olha só, eu parto da premissa que essa questão do colorismo e da pigmentocracia começa lá no início dos anos 80 e até então não se falava muito a respeito. Hoje, nos dias atuais, isso é uma realidade, como você mesmo já disse, como você mesmo já tentou intermediar uma situação. No meu conceito, na minha visão, naquilo que eu passo, eu nunca consegui entender como preto uma questão de um preto mais claro ou de um preto mais escuro, né? Aqui no Brasil,
muito diferente de outros países, né? O Brasil, o último país a ser liberto dessa questão da escravização. Nós somos hoje 56% de negros e pardos considerados negros, então nós somos mais do que a maioria, né? Nós ultrapassamos o limite e hoje nós não conseguimos ver uma identificação do preto em relação à causa. Morreu um norte-americano agora no meio da pandemia, e o mundo, a tônica mundial hoje é antirracista, falando sobre o racismo. Mas aqui no Brasil, em meados da pandemia, nós vemos as pessoas saindo aos domingos protestando pró e contra o Bolsonaro. Então, eu entendi o que você está perguntando em relação à cor de pele, se eu sofro mais ou menos com isso, mas a questão do racismo não tem muita consistência em relação a essa questão de pigmentografia, sabe? A pigmentologia ou a pigmentocracia não tem muito a ver essa questão. Eu não sei o Clay, né? Mas para mim, que sou um preto mais escuro, vamos colocar assim, né? Um preto de uma tonalidade mais forte, para mim racismo sempre foi racismo, né? Em relação à questão social, eu falo por mim, graças a Deus eu tive uma oportunidade de poder estudar, de poder trabalhar numa empresa multinacional durante quase 10 anos e assim, eu sempre tive a oportunidade de ter acesso a alguns lugares mais sofisticados e todas as vezes que eu entrei lá, tinham 2 ou 3 negros no máximo, quando eu não era o único, né? Então você entra num lugar desse e as pessoas já te olham, né? Assim, e o olhar pô, o que esse negão tá fazendo aqui com uma mulher dessa? Então, assim, a condição social me fez chegar em alguns lugares que muitos pretos, né? E aí o Clay falou algo bacana, que o marginalizado e a injustiça social não é só com os pretos, né? Tem muita gente lá às margens da sociedade que são nordestinos, que são gordos, né? Que são brancos, que precisam também de uma política pública muito melhorada para poder atingir um nível social, uma igualdade, né, social. Mas no meu caso, por ter uma possibilidade melhor em relação a questões sociais, isso me abriram portas, sim, mas no meu caso, assim, como sou um preto mais escuro, então eu não consigo enxergar muito essa questão do mais preto ou menos preto, ou mais acesso ou menos acesso. Clay? O que eu percebo, e concordo aí com o pastor Kleber, é que essa variação, inclusive, ela surge de uma ideia de melhoramento, então de embranquecimento da população. Então tem um movimento aí histórico e muito forte do eurocentrismo. Então o padrão do correto é a partir da Europa. E aí isso entrou na discussão da cor da pele. Então houve um movimento histórico, especialmente desde o final do século XIX no Brasil, da interracionalidade, ou interracialidade, que é alguém de pele negra se casar com alguém de pele clara. E a minha avó já usava um termo que era barriga boa e barriga ruim. O que era isso? Eu sou de uma família de negros, especialmente a partir da minha avó materna. E quando alguém da família de pele escura se casava com alguém de pele clara, se dizia, quando o casal estava grávido, de que a barriga era boa. O que tinha a ver? Aquele negro iria diminuir a tonalidade e como tinha se casado com alguém de pele clara, a barriga era boa porque o bebê iria nascer menos escuro. Então, o que é bom é sempre menos escuro. Então, tinha essa ideia de você ir embranquecendo a pele. Eu, particularmente, nessa coisa de autodeterminação e autorreconhecimento da pessoa... Desculpa, pode falar. Deixa eu só pontuar aqui uma coisa só, me perdoe. O embranquecimento aí nessa questão, e eu sei que você é um exímio conhecedor da causa, mas as pessoas que vão nos assistir podem não saber, é por causa, né, do conceito de imbecilidade do preto africano, né?
Então, essa questão do embranquecimento lá no final do século XIX, início do século XX, o branqueamento da população brasileira, que era de maioria negra, por causa da imbecilidade do preto. E você vê que todo o conceito em torno dessa temática tem vários pontos que estão escondidos e que, no primeiro momento, parece tudo muito normal, né? Quer dizer, perceba a observação que o pastor Kleber fez. Tem toda uma questão de se fugir de um outro ato absurdo de violência contra o negro e aí tenta se cobrir isso e se melhorar isso a partir da tonalidade da pele. Isso foi muito forte, eu acho que continua sendo muito forte no Brasil, porém, em termos práticos da pessoa que sofre o racismo, eu acho que isso tem pouca importância. Por quê? Tanto faz o pastor Kleber, que tem uma pele mais escura, como eu, que sou um negro de pele um pouco mais clara. Perceba que as histórias que eu fui contando, algumas poucas, foi indiferente o fato de eu ser um negro de pele mais clara. Eu lembro que, quando adolescente, eu fui fazer o RG lá no interior da Bahia e perguntava lá como que eu me identificava, branco, negro ou pardo. Eu olhei para minha mãe e perguntei, eu sou o quê? Aí minha mãe falou, não, você não é negro, não, você é pardo. Ser pardo era moda. Ser pardo era uma forma assim de dizer, não sou negro. Né? Quer dizer, eu sou quase, mas não sou. Menos mal. E perceba, o positivo era se autodeclarar branco, o negativo era se autodeclarar negro e o mais ou menos era se autodeclarar pardo. Foi já na Universidade de São Paulo, já na universidade pública, que eu fui entendendo a questão das identidades raciais, das identificações do nosso histórico, da nossa brasilidade afrodescendente. E aí que eu fui percebendo que não, de fato eu sou negro. E que legal, eu sou negro. E isso é uma questão tão delicada, e não vou me demorar muito, já encerro, que, especialmente nós, em São Paulo, aí, capital, quando a gente encontra alguém de família italiana, perceba o quanto essa cultura é valorizada. O cara veio na década de 50 para São Paulo, se casou com um brasileiro ou brasileira, teve filhos, mas você chega na casa, a estética da casa é muito italiana, a alimentação da casa é italiana, a cultura da casa é italiana. Vou para um outro exemplo. Você chega na casa de um filho de japonês em São Paulo, boa parte deles também segue a tradição de hierarquia japonesa, a alimentação japonesa, os rituais japoneses. Só que nós somos negros e quando alguém chega na nossa casa, não tem nada dos nossos antepassados africanos, não tem uma valorização da culinária dos nossos antepassados, não tem um orgulho e uma valorização da história do nosso povo. Quando você chega na casa, especialmente desses europeus, filhos de europeus que nasceram no Brasil, especialmente em São Paulo, o cara fala a árvore genealógica dele todinha. Ele vai dizer que o tataravô, que o escanchavô, como dizia minha bisavó, tinha vindo de lá, da região de Parma, na Itália, ou que tinha vindo de Paris, ou que tinha vindo da Espanha. Eu não sei de onde vieram meus tataravós. Isso nunca foi importante para minha família, isso nunca foi valorizado. Por quê? Porque são negros? Porque eram pobres? Porque não eram importantes socialmente? Eu não sei. Eu não conheço a raiz genealógica da minha família. Então, há pouca valorização e, pelo contrário, o negro no Brasil, nós somos incentivados a branquear nossa cultura individual, familiar, coletiva, social, da igreja e tudo. Então, o que é do negro é sempre ruim, né? Então, e o que é do claro é sempre bom. Eu até lembrando da frase que o pastor Kleber brincou, que falou, o café é preto, mas é bom. Eu diria, é preto e é bom. Eu diria que, de repente, é bom justamente porque é preto também. Então, assim, há uma dificuldade nossa e, graças a Deus, e realmente eu celebro a Jesus por muitos movimentos antirraciais, antirracistas, que têm acontecido no mundo e, especialmente, e não é de agora, no Brasil. Tudo bem que aí já seria uma outra discussão, porque tem as polarizações também,
tem os movimentos negros que não admitem que o negro também se envolva com a pessoa de pele clara. Então, vira uma polarização delicada. Mas que bom que esse tema, pelo menos, está vindo à pauta. E isso também, se a gente fosse discutir a pouca presença de pastores negros em igrejas batistas e presbiterianas, aí é mais delicado ainda. Para finalizar, gostaria de ouvir de vocês experiências, né? Se é que ocorreu, né, de conversão de racistas. Pessoas que chegaram até vocês, admitiram que eram racistas. E mediante a expansão da consciência do evangelho, se libertaram disso. Eu vou só responder, porque eu vou responder rápido. Na verdade, não. Alguns que eu conheci acham que foram libertos, mas eu entendo que ainda não. Pastor Kleber? Eu não conheci, que pelo menos que foi declarado até eu nunca conheci nenhum. E em cima, eu acho que é importante pontuar uma questão que o Clay falou, Pastor Clay, né? Desculpa não chamar de pastor, viu, Clay, mas é que eu não eu sou meio rebelde com essa questão aí de nomenclatura. Olha só. Você é um dos nossos, meu querido. Eu prefiro mais a pessoalidade. Por isso que eu estou chamando de Clay. Eu conheci ele hoje, já estou chamando de Clay. Já virou meu parceiro, já virou meu amigo. Olha só. Eu tenho um casal de pastores que congregam comigo. São dois pretos, que são ativistas da causa. E nós começamos congregando junto lá no Carrão. E eles tinham uma dificuldade muito grande de aceitação do meu relacionamento, porque eu sou casado com uma mulher branca. E hoje eles fazem parte do meu ministério, são pastores lá na minha comunidade que são líderes do Ministério de Famílias. E a pastora Rose, que é uma grande amiga, esses dias nós estávamos jantando juntos, antes da pandemia, né? Deixar bem claro aqui, antes da pandemia estávamos jantando juntos, e ela disse que isso tinha acrescentado muito na trajetória de vida dela, porque para ela isso era um problema, né? Um preto casado com uma branca. Para você ter ideia, um dia nós estávamos numa EBD falando sobre as questões sociais, para mim já encerrar minha fala aqui também, e a fala da pastora Rose foi que todo branco é racista até que ele prove o contrário. E nós discutimos muito sobre isso. No dia até falei que ela era uma preta preconceituosa e ela disse que não. Ela disse que essa era uma arma dela contra o racismo. E discutindo sobre isso, nós chegamos num conceito final de que sim, ela também é preconceituosa, como existem muitos pretos preconceituosos, né? E nós acabamos discutindo muito em relação a isso, e agora, há poucos meses atrás, ela disse que o meu relacionamento com a Melina tinha melhorado muito o conceito dela de enxergar a relação pessoal entre seres humanos, que é que Paulo fala lá em Gálatas 3:28. Não existe mais homens e mulheres, judeus e gentios, né? Existem agora um que é em Cristo, né? Escravos e livres, boa, mas hoje existe um só em Cristo Jesus. Amém. Então eu entendo que a igreja precisa olhar, né? Nós como seres humanos, né? Mas como estamos falando como cristãos, eu vejo que a igreja precisa olhar a questão de humanização. Eu tenho uma frase célebre minha, by Kleber, que eu brinco muito naquela questão tem um camarada que eu gosto muito, que prega, que fala que a versão dele é a versão do nome dele da Bíblia, né? E eu brinco que a minha versão é a clebiana. Então, na versão clebiana, Jesus, ele não vem formar uma nova religião, ele vem rehumanizar o humano. E é o que nós, como cristãos, precisamos entender. Amém. Agora, nas considerações finais, eu vou pedir para vocês trazerem indicações bibliográficas, né, ou de canais assim de YouTube para ajudar na compreensão dessa questão racial, né, também, né, em relação à igreja nessa história, né, de reprodução, de combate, de superação ao racismo, né, e
Né? Opa! Temos aí um farto material apresentado pelo Kleber Toledo, né? E quais são os canais para os nossos internautas, né, ou telespectadores, acessarem vocês? Vamos começar agora com o Clay Dinaldo Passos. Eu não sou um exímio pesquisador da temática, né, sobre o racismo, mas um livro que tem me agradado muito é do professor Silvio Luiz de Almeida, né, filósofo e jurista, intitulado Racismo Estrutural, acho que ele é de 2018, é um livro bem interessante, que vai trabalhar nesse conceito de racismo individual, institucional e estrutural, que a gente abordou um pouquinho aqui sobre a questão do racismo estrutural. A Djamila Ribeiro, e vale a pena também alguns textos dela, Lugar de Fala, e a página dela do Instagram, a página do professor Silvio Luiz também do Instagram, é muito interessante, eles falam muito, discutem essa temática. Deixa eu ver o que mais. Os evangelhos nos ajudam bastante a lembrar que o reino de Deus é de todo mundo. E só Jesus não era branco, loiro de olhos azuis? Provavelmente não. Não era. Eu até acho que ele se parecia um pouquinho comigo, assim, na aparência. Comigo não, eu sou muito preto. Deixa eu só fazer uma observação. Quando você fez a última pergunta sobre se a gente já tinha conhecido algum racista convertido, né, que se tornou um ex-racista, quando eu me referi que eu nunca conhecia, porque nunca ninguém chegou dizendo isso para mim, no geral, mas pelo menos umas 3 pessoas, especialmente nas situações que eu mencionei dos casamentos, indiretamente estavam me dizendo que antes eram e que Jesus transformou e que eles deixaram de ser. Porém, no discurso deles, eu fiquei tentando encontrar essa evidência de transformação, mas eu não consegui identificar, mas pode ter sido falha minha e falta de percepção minha também. Contatos, a minha página pessoal, Cleidinaldo Passos, no Facebook e no Instagram, e também a página do Café, @Café Comunidade Amigos de Fé, no Instagram, Facebook. E é isso. Foi uma alegria estar aqui com vocês, foi uma alegria bater esse papo. Quero estreitar mais relacionamento com o Kleber Toledo aí, que tem Com muita experiência certeza. de vida. E o Júlio, sempre a gente já está aqui aguardando passar a pandemia para comer aquela pizza em casa, tomar aquele vinho. Maravilha! Vamos marcar com vocês tô dois aqui. Também. Eu estou envolvido também. Com vocês dois e suas respectivas. Muito bom. Olha só, no meu caso, eu corroboro essas citações, as indicações do meu amigo Clay, tanto de Djamila quanto o doutor Silvio são excepcionais falando sobre negritude. Eu não li ainda o livro dele, pretendo. Eu li, tenho 2 indicações, uma nacional e uma internacional. Li esse aqui, O Racismo, a Cruz e o Cristão, que é do John Piper. Muito bom, falando da experiência dele em relação a isso. Também um norte-americano do sul, né, dos Estados Unidos, que viveu isso na íntegra. E o que eu estou lendo agora é esse aqui, do Laurentino Gomes, chamado Escravidão, o primeiro volume. Estou finalizando ele agora. É um livro que me enriqueceu demais em relação a entender um pouco mais dos bastidores da escravização. Não fala tanto em relação à escravidão em si, num viés social, mas te leva a entender muita coisa em relação ao que houve nos bastidores da escravização aqui da nossa terra. São 2 indicações minhas, muito boas aí para quem quer se inteirar um pouco mais sobre essa questão da negritude. Faço as palavras do Clay também as minhas. Leia a Bíblia, leia aí o Novo Testamento, os Evangelhos, os escritos paulinos, que nos inserem muito a questão da humanidade.
Eu estou lá nas redes sociais sempre como Kleber Toledo. A nossa página é a página da igreja é IBIVE, então é @IBIVE, com E no final, SP, né? E nós estamos aí. Um prazer muito grande poder conhecer o Clay, viu? E falar com você, Júlio, mais uma vez. E a gente agora precisa se encontrar. Agora o encontro será presencial, né? Aprove Deus, né? Que a gente viabilize, né? Então, quero ter o prazer de receber mais uma vez o Clay, a Denise aqui em casa, e você, a sua esposa. Qual é o nome da sua esposa? Melina. A Melina, né? Pela primeira vez aqui no nosso apertamento. Tá certo? Gente querida, muito obrigado, né? Pelo compartilhamento dos conhecimentos, da experiência, pela aula, né? Que vocês proporcionaram a mim, que vai ficar disponível, né, para quem acessar. Valeu, um grande abraço a todas e todos, até o nosso próximo encontro dialógico. Até, um abração. Beleza, Tchau, tchau. obrigado, um abraço, tchau, tchau.